Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro, muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. A gente está aqui partilhando mais um pouco de conhecimento, informações sobre os nossos sistemas, o BestLock e também todas as suas evoluções dentro agora da família do Bilock. Se você não conhece ainda, é a evolução do BestLock na web, ou seja, todo o nosso sistema está sendo convertido e a gente vem trazendo aí, através desses tutoriais toda a informação, levando todo o conhecimento necessário para que você desfrute, tenha a melhor experiência possível com as nossas ferramentas, tá? Bom, hoje eu vou estar falando especialmente sobre um recurso básico, é uma questão lá no início da implantação, mas que, de certa forma, às vezes, de uma forma recorrente, a gente recebe algumas perguntas acerca de processos, de melhores práticas de gestão, e a gente acaba tendo que explicar isso de novo. Então, é por isso que a gente está colocando esse tutorial dessa forma, não só orientativa no aspecto de como usar, como cadastrar efetivamente, porque isso é igual em todo o sistema, mas para que serve, como funciona e qual a importância desse cadastro bem feito e qual o impacto disso no seu dia a dia, certo? Bom, então isso aqui a gente vai estar vendo dentro de tabelas, tá? Financeiro, deixa eu minimizar aqui, vamos lá. Então, tabela, financeiro, portadores. Primeira coisa, o conceito é entender que o que a gente está falando vai atuar dentro do módulo financeiro e especificamente no modelo de negócio que a gente usa para fazer a gestão financeira, que é no modelo conhecido como gestão de regime de caixa, ou seja, pelo realizado, certo? Quando a gente faz isso, quando a gente controla o caixa e entende esse caixa, toda a movimentação financeira da empresa, certo? Então nós vamos ter entradas e saídas, ou ingressos, ou desembolsos, ou receitas e despesas. A gente vê aí ao longo do Brasil várias denominações para as mesmas coisas, mas é isso. Então o dinheiro sai da empresa, o dinheiro entra na empresa. E para isso, quando isso acontece, movimenta o caixa da empresa. Esse é o conceito, tá? Então, sempre que a gente tiver uma movimentação de entrada ou saída, vai estar movimentando o caixa. E quando isso acontece, a gente precisa designar a origem disso ou o destino, obviamente. Ou seja, para onde esse dinheiro foi ou da onde esse dinheiro saiu. Isso, na verdade, a gente chama de portadores, porque ele porta um valor, ele tem esse valor disponível e através dessa disponibilidade você vai efetuar os seus pagamentos e efetivamente você vai lançar as entradas das suas receitas nessas contas, tá? Então, o que a gente pode traduzir? Como sinônimo, a gente pode dizer que portadores são todas as contas que vocês vão administrar. Sejam elas contas físicas, reais, no banco, então a conta corrente do banco X, né? Ou o caixa interno, como é chamado, caixinha, ou como a gente chama, a gaveta, o cofre, enfim. Tudo que você precisar acumular um controle de saldo, ou seja, você precisa saber quanto você tem dia a dia, quanto que está acontecendo de movimentação, tem que existir um cadastro desse local, desse portador, como a gente chama, certo? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui do que a gente já tem na nossa base de teste, né? Lembrando, a gente está aqui numa base de exercício que a gente tem usado constantemente, isso está na nuvem, ou seja, eu estou acessando isso a partir de qualquer local, ou seja, a partir de um acesso à internet, eu acesso o sistema, o mesmo sistema que vocês já usam aí, da mesma forma. Então, tem alguns clientes, eu comento isso sempre, porque alguns clientes não usam esse modelo na nuvem ainda e perdem um pouco dessa flexibilidade de acessar de qualquer local. Então, sempre deixo enfatizado aqui que existe a possibilidade, se você não usa ainda, querendo migrar isso, entre em contato que a gente explica o que você precisa fazer, tá? Bom, então, portadores, o que eu denominei aqui? Eu tenho um portador chamado caixa, que eu estou entendendo que é o meu caixa do dia a dia, que é o dinheiro em espécie que eu tenho para movimentação das operações locais. Eu tenho uma conta corrente num banco qualquer e eu tenho uma conta, porque, por exemplo, no Itaú. Como eu falei, todo local que vai administrar saldo, vocês devem criar aqui. Vou dar alguns exemplos, vou citar alguns exemplos. Se você tem cobrança bancária, por exemplo, e você integra isso no sistema, é conveniente, não obrigatório, que você crie um portador da cobrança. Porque na transação de cobrança, o que vai acontecer? Você vai emitir o boleto, mesmo que você não tenha optado pela integração do boleto bancário, que é um add-on que a gente disponibiliza de forma opcional, o que vai acontecer? O dinheiro, quando o seu cliente pagar o seu boleto, o dinheiro vai entrar, né, efetivamente lá na carteira de cobrança, como o banco chama, e através de todos os recebimentos daquele dia,
o banco vai fazer uma transferência, ele vai pegar o dinheiro total daquele crédito, ou seja, o que você recebeu, de vários boletos e vai creditar, vai transferir para a sua conta corrente, tá? Que está vinculado a essa carteira de cobrança. Então, isso nada mais é que uma transação com dois portadores, ou seja, você recebe individualmente cada um dos boletos, mas você encontra um crédito na sua conta corrente. Então, esse lançamento você vai ver de forma única lá na conta corrente, e se você olhar lá, como alguns conhecem como extrato da francesinha ou extrato da cobrança, você vai ver discriminado todos eles. Então, é legal, fica mais interessante, na minha opinião, fica mais organizado quando você tem isso separado. Vale a mesma coisa para cartão de crédito. Cartão de crédito, o banco, quando acredita para você as suas vendas, né, no dia do crédito, ou seja, o que vai acontecer? Você recebe o valor total disso. O valor total disso é a representação de todos os créditos que estavam previstos para aquela data, entra com um único crédito na sua conta corrente. Então, nós sugerimos que nesse caso você tenha portadores diferentes para fazer os lançamentos de forma apropriada e conseguir fazer as conciliações da melhor forma possível. Nós temos o módulo de conciliação, eu vou oportunamente deixar o link aqui junto a esse vídeo para que vocês possam também entender como é que funciona a conciliação, tá? Bom, então voltando, além do conceito, vamos dizer assim, voltando especificamente à questão do portador, eu quero mostrar para vocês uma coisa importante aqui, tá? Bom, o portador, na verdade, ele é designado com um determinado nome, que você vai cadastrar. Você vai, em algum momento, pode desativar ele, você daqui a pouco encerrou uma conta no determinado banco e você não vai ter mais a movimentação, você inativa, todas as movimentações que você fez no sistema vão permanecer, mas ele não vai permitir que você continue lançando novos registros, novas entradas e novas saídas através daquele portador a partir do momento que você inativa ele, certo? E aqui você pode definir se esse portador gera fatura ou não, ou seja, a fatura comercial, na verdade, quando você tem lá um lançamento no financeiro que está vinculado a um portador, a gente vai explicar isso oportunamente também, ele pode definir que determinado portador não tem geração de fatura. Esse aqui é o exemplo. Por exemplo, eu jamais vou gerar uma fatura sobre um valor que eu estou movimentando a partir do meu caixa local, por exemplo. Posso dar um exemplo. Então, as faturas, eu vou sempre que eu emitir uma fatura, eu preciso que ela esteja vinculada ao meu banco ou, efetivamente, a minha conta corrente no banco, melhor dizendo. Tá? Mas isso é um detalhe que você pode conferir a qualquer momento, mas com outros tutoriais você vai conseguir entender melhor lá no módulo de fatura, certo? Mas, basicamente, é guardar a informação que você pode optar por gerar ou não a fatura a partir destes portadores, ok? E lançamento a partir de uma determinada data. Por que a gente tem esse campo? Porque você está implantando, vamos supor, o sistema hoje, ou você já implantou o sistema e você quer fazer lançamentos retroativos de um determinado portador. Ou se você está implantando o sistema hoje, a sua conta corrente que você tem no banco, ela foi aberta, sei lá, há mais tempo. E aí você quer fazer os lançamentos, por exemplo, desde o início do ano. Então você precisa estabelecer o período que o sistema vai aceitar os lançamentos a partir dessa data que você informa aqui, tá? Então, basicamente é isso que você tem que informar para cadastrar um portador, certo? Bom, agora, o mais importante que a gente precisa explicar aqui é você definir quais usuários têm acesso a este portador. Então, aqui cabe uma explicação um pouco mais abrangente para que vocês compreendam a diferença que nós temos em relação a eu restringir uma permissão de acesso. Eu só vou entrar aqui para ilustrar, eu não vou mostrar detalhes dessa operação, a gente tem um tutorial que explica a questão das permissões, tá? Por exemplo, o que a gente pode fazer? A gente diz para cada um dos usuários que a gente tem no sistema, quais módulos, quais recursos do sistema, quais funções do sistema esse usuário vai ter acesso, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho o usuário João, e o usuário João, por exemplo, eu entendo que ele é da área comercial e, portanto, ele não acessa o módulo financeiro, ok? Então, isso é um controle de permissão sobre os recursos, sobre as funções do sistema. Quando a gente entra aqui dentro do financeiro portador, a gente tem um nível mais avançado de controle de permissão que um sistema pode colocar para vocês. Ou seja, você está definindo mais do que isso, ou seja, independente dele acessar um módulo ou outro, você vai restringir determinados registros, determinados dados de um determinado local de armazenamento.
desse caso, a tabela de portadores. Então, o que que significa? Por exemplo, se você olhar para o seu home banking, você tem essa função lá também espelhada, é a mesma coisa, porque lá você consegue dizer que determinados colaboradores têm acesso à sua conta corrente, mas eles não têm acesso, por exemplo, a determinadas funções lá dentro. Então, isso está igual o que todo sistema faz. Mas você consegue restringir operações específicas. Então, por exemplo, ele tem acesso ao seu home banking, lá você tem 4 contas e uma conta especificamente você não dá acesso para ele, tá? Então, ou seja, você está dando acesso a um determinado usuário para acessar aquela funcionalidade, mas dentro da funcionalidade, ou seja, ou de uma determinada funcionalidade que a gente está denominando aqui como portadores, ele não vai acessar, ou seja, você diz quem acessa, por exemplo, lançamentos, quem pode fazer lançamentos nessa conta corrente. Então, eu vou dar um exemplo prático agora, dentro do conceito, dentro do objeto que a gente chama das locadoras, ou seja, dentro da sua realidade. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um caixa, ou seja, o que a gente chama de caixa, não o conceito, mas o caixinha, ou seja, a sua movimentação de troco, alguns chamam assim, tá? E essa movimentação de troco, você vai dar acesso ao usuário 1, por exemplo, tá? Então, o usuário 1 pode receber de clientes e fazer o lançamento ali, pode eventualmente até fazer alguns pequenos pagamentos tirando dinheiro desse caixinha, desse cofre, dessa gaveta, tá? Então ele tem acesso especificamente àquele portador. Mas este usuário pode não ter acesso, ele não vai conseguir, não deve ser possível que ele faça lançamentos na sua conta corrente do banco, certo? Então isso garante que determinados portadores ficam restritos a determinados usuários. Então você pode ter um setor financeiro e lá no setor financeiro, um outro exemplo, você tem uma pessoa que cuida do contas a pagar e uma pessoa que cuida do contas a receber, certo? E você não quer que a pessoa do contas a receber, do contas a pagar, por exemplo, faça lançamentos na conta corrente. Ela só vai fazer lançamentos numa determinada conta, num determinado portador. Então, esse tipo de restrição que a gente coloca. Um exemplo mais prático disso é, por exemplo, quem faz, por exemplo, departamento de cobrança que as empresas têm, tu tem lá uma pessoa que faz a cobrança e faz efetivamente as quitações dos clientes, dos pagamentos, né? Os clientes vão pagando e ela pode lançar essas quitações. Essas quitações, efetivamente, ela pode ser criado um portador específico para fazer esse lançamento, como se fosse o portador do seu boleto bancário, certo? Mas essa pessoa jamais consegue fazer um lançamento em conta corrente, ou seja, na sua conta corrente mãe ou conta corrente principal. Então isso vai permitir que você restrinja isso, tá? Então basicamente você vai listar os usuários aqui de acordo com cada portador, tá? Então, por exemplo, eu vou procurar aqui um outro portador, dada toda essa explicação. Vou pegar aqui, por exemplo, no Itaú. Então aqui eu tenho, basicamente, eu estou com todos os usuários disponíveis aqui, sendo habilitados a isso. Então, agora eu vou cadastrar um e vou mostrar para vocês como é que vocês configuram a partir de um novo lançamento, tá? É muito simples. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma conta. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou botar aqui Banco X Cobrança, certo? Tá? Então é uma carteira de cobrança. Eu vou dizer que ele é ativo, ele não gera fatura ou gera fatura, que não tem diferença nisso. Os lançamentos vão ser possíveis a partir dessa data, de hoje, por exemplo, e aí eu vou gravar, certo? Quando eu faço isso, eu simplesmente gravei, o sistema automaticamente, tá? Na gravação ele já coloca para mim todos os usuários que estão cadastrados, tá? Ele vai estar disponível aqui. Por uma questão de facilidade, questão de interação, quando você está implantando o sistema é mais fácil isso. O que você vai fazer? Você pede para alterar, entra aqui em alteração e cancela os usuários que você não quer, certo? Então, por exemplo, eu não quero esses usuários aqui. Eu quero simplesmente que seja o usuário do financeiro, o usuário Alessandro e o usuário ACP. Esses 3 usuários aqui vão poder fazer lançamento aqui neste portador, tá? Bom, com isso, o que acontece? Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o efeito disso, tá? Eu vou vir aqui, feito esse cadastro, na prática, onde é que isso vai atuar? Eu vou dar um pequeno exemplo, né? A gente não vai estar explicando agora o conceito do lançamento do caixa, eu vou só estar ilustrando para vocês. Quando eu vou fazer um lançamento no caixa, seja uma entrada ou uma saída, independente da forma de pagamento, eu vou conseguir aqui
encontrar somente as contas que eu tenho acesso, tá? Bom, o que eu vou fazer como exemplo aqui? Observem que aqui embaixo eu estou com o usuário SysDBA, que é o usuário Alessandro, certo? Eu vou lá no meu portador, tabela, financeiro, portadores, e eu vou agora, esse banco X cobrança que a gente acabou de cadastrar, eu vou desabilitar ele para este usuário. Certo? Então, a gente deixou aqui só o usuário chamado Troia Financeiro, eu vou gravar a informação, e agora eu vou vir aqui, lá no nosso financeiro, caixa, e vou fazer um novo lançamento. Observem uma coisa importante, porque a gente resolveu salientar isso. Independente da forma de pagamento, observe que o banco X portador cobrança ainda aparece. Por que ele ainda aparece? Porque esta função de retenção das informações, a gente só consegue pegar a partir de um login, certo? Ou seja, a partir de eu poder fazer quando eu faço o acesso, quando eu faço o login no sistema, a gente consegue aqui estabelecer as prioridades, ou seja, os requisitos que aquele usuário vai conseguir ter acesso. Então, a partir desse novo login, se a gente fizer agora o novo lançamento, eu já não tenho mais disponível para aquele usuário aquela informação, certo? Então, por que isso é necessário? É importante entender o porquê que isso acontece. Você pode ter aí, é comum, você tem vários usuários, e esse usuário, na verdade, ele vai estar logado lá do financeiro numa outra máquina e você pode fazer essa configuração a partir de uma outra estação. Então, com esse conceito, a partir desse login, somente de um novo login, é que o usuário recebe as credenciais do que ele pode e o que ele não pode acessar, certo? Bom, então era isso que a gente queria comentar hoje. Então, relembrando, a gente falou sobre toda a questão do portador, ou seja, como é que tem as contas correntes aqui, ou seja, como é que isso é controlado. E a partir daí você define os acessos por usuário a cada um dos portadores, certo? Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, peço que se vocês possam, à medida que vocês assistam os tutoriais, este e qualquer outro, vocês comentem isso, para que a gente tenha a percepção se isso está ficando claro, se vocês precisam de alguma ajuda adicional, para que a gente consiga estar sempre entregando o melhor possível de conteúdo e levando as melhores orientações, sejam elas relacionadas ao uso do sistema, prática de uso e também as melhores práticas que a gente vem aí compartilhando com todos os nossos usuários, com todos os nossos clientes. Ok? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima tutorial.